mas estima-se assim, ó, que ele venha a proporcionar uma velocidade de conexão na casa dos 90 gigabits por segundo, o que vem a ser muito significativo, porque ali no 5G se estima em torno de 10. Quando você estuda a evolução das redes celulares, existe uma vasta quantidade de materiais e assim, ó, muito conteúdo mesmo. Pode ser que nesse estudo você fique até confuso com tanta informação que existe. Mas, se você já tentou fazer isso e se deparou com essa dificuldade, não se preocupe. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você de uma maneira muito fácil, muito descontraída, muito palatável, eu gosto muito de usar essa palavra, né? De uma maneira que seja fácil de você entender e digerir esse conteúdo sobre a evolução das redes celulares. Desde a parte lá da 1G, que a gente chama, né, que seria a primeira geração, até o 6G, que é um padrão que por enquanto ainda ele é meio teórico, ainda não é consolidado. Então vamos lá? Yes! Bom, pessoal, antes da gente aprofundar no vídeo, eu queria te convidar para você curtir esse vídeo aqui, compartilhar com os teus amigos, se puder comentar alguma coisa a respeito também, alguma dúvida, ou às vezes assim um elogio, uma sugestão, tá? Porque isso ajuda bastante aqui o canal a dar visibilidade. Vamos lá então? A primeira geração das redes celulares, né? Ela era muito primitiva, muito básica, assim. Para vocês terem uma ideia, ela surgiu lá em 1946. Por que eu menciono essa data? Porque se vocês forem analisar, foi em 1945 que existiu o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Então apenas um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial que surgiu a primeira geração das redes celulares. É claro que assim, ó, essa primeira geração ela era muito básica, não existia nenhum esforço de padronização. Até assim, a gente pode estar fazendo até um elogio para ela, dizer que ela é a primeira geração, é muito mais como um reconhecimento de um esforço inicial, né? Porque a gente vai ver que ela é muito básica mesmo. Bom, nesse momento, na primeira geração, o que existia? A voz, a transmissão da voz, ela ocorria essencialmente de maneira analógica, tá? Então, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, dificilmente a gente utiliza as comunicações analógicas, porque a utilização dos dados analógicos, elas são difíceis de eliminar ruídos e muitas vezes se compromete a qualidade. Então, hoje, existe um esforço muito grande para se utilizar apenas dados digitais e a gente vai ver, inclusive, essa adesão, essa adoção, né, da tecnologia digital no decorrer da evolução das redes celulares. Bom, mas então, nesse primeiro início, só para vocês terem uma ideia de como é que funcionava, né? Existia o posicionamento das estações bases, das torres, a cada 100 quilômetros, tá, pessoal? Então, primeiramente, como é que funcionava? Os dispositivos, eles usavam um gatilho que a gente usa assim, uma forma de se referir a ele como o aperte para falar. Ou seja, talvez você já deve ter visto em filmes antigos, assim, que existiam alguns dispositivos que as pessoas apertavam e falavam. Depois, por exemplo, usavam assim, câmbio, não sei o que, câmbio. Aquilo ali, pessoal, é uma analogia perfeita para a gente compreender como que funcionavam esses dispositivos durante a primeira geração das redes celulares. Então, logo depois de 1946, passou um bom tempo, né, que quem usava essas redes, principalmente assim, eram os taxistas, eram os carros de polícia, não existia uma padronização em relação ao posicionamento das torres. O que existia normalmente era o seguinte, era simplesmente uma boa prática de se colocar essas estações, né, em um lugar alto, era isso que se fazia. Em 1960 surge então o que a gente chama de sistema aprimorado de telefonia móvel. Então vem a ser uma evolução dessa primeira parte ali, né, da primeira geração, onde já se existia assim, ó, a delimitação da utilização das estações base, né, a cada 100 quilômetros, e existia também assim, a definição de frequências, a definição sobre o número de canais, né? Então o primeiro número de canal aqui que foi estipulado eram 23 canais, então já existia uma evolução mais significativa, aquela ideia do dispositivo que era o aperte para falar, ele foi descontinuado, né? Então já existia uma comunicação full duplex, que a gente diz ali, o que se tornou assim muito mais interessante para essa parte das telefonias, né? Em 1983 surgiu uma nova versão de um novo sistema, né, para as redes celulares da primeira geração, que foi conhecido como o AMPS. Então aqui essa sigla, né, ele vem a ser uma versão avançada da telefonia celular. Então veja, nós tínhamos primeiro um sistema aprimorado e agora nós temos um sistema avançado. Então existiu até a terminologia ali bem gradativa, né, em termos dos sistemas que foram criados.
Bom, esse novo padrão, então ele já começa a trabalhar alguns pontos bem importantes, tá? Um dos pontos mais significativos em relação a esse novo sistema é que o número de canais ele sai de 23 para 823. Então veja, foram 800 canais criados a mais para a comunicação. Além disso, existiu uma redução drástica sobre o intervalo entre as células, né? Entre o posicionamento das estações base. Enquanto que nós tínhamos lá na primeira versão uma torre a cada 100 km, agora a gente tem uma torre a cada 10 ou 20 km. Então veja que ao longo da evolução das redes celulares a gente vai ver, né, que cada vez foi diminuindo mais. Mas já na primeira geração já começou a se discutir essa questão, né? Já surgiu uma melhoria bem significativa em relação a isso. Também foi estipulada assim, a criação de frequências específicas para a comunicação do dispositivo móvel com a estação base e entre as estações base. Então já começou a surgir assim, um sistema muito mais profissional em relação às estações base. A segunda geração da telefonia celular, ou 2G, ele surgiu por volta de 1991. O que foi o principal ponto assim, que surgiu em relação a essa evolução? Foi a adição da que a voz na telefonia ela passasse a ser digital, sendo que antes era analógica. Junto com isso, foi agregado novos serviços, né? Como, por exemplo, a possibilidade de enviar mensagens de texto, que era o padrão SMS. Outro ponto bem importante em relação a isso. No 2G ainda não se existia um padrão definitivo internacional para telefonia. Então, se você tivesse um celular no Brasil e fosse viajar para outro país, provavelmente ele poderia não funcionar, porque ele ia operar de uma forma totalmente diferente em outro lugar. Essa questão da padronização gerava muitos problemas, porque realmente era difícil, né, você ter um cenário em que você não poderia utilizar o seu dispositivo em qualquer lugar. Então começou a gerar muita discussão em relação a isso, mas a gente vai ver que isso foi somente no 3G, na terceira geração, em que isso começou de fato a ser consolidado. Dentro da segunda geração, então, como não existia uma definição ainda de padrões, né, o governo europeu, através da ITC, que a gente chama, que é uma instituição internacional de telecomunicações, ela começou a criar então um padrão, que foi o GSM. No início, o GSM era para ser usado só dentro da Europa, mas ele deu tão certo que depois ele começou a se espalhar para os outros países também. E um ponto importante sobre o GSM, que foi ele que introduziu o conceito de se ter uma unidade de dispositivo móvel, né, um celular, separado de um cartão SIM, que é o chip, né, que a gente usa no dia a dia. Então veja que até hoje nós temos os resquícios do surgimento do padrão GSM. Então veja o seguinte, o 2G ele foi caracterizado principalmente por essa adição, né, sobre esse pensamento de se incluir a revolução de se usar a tecnologia digital. E é possível se falar também que a evolução do 2G para o 3G ela não aconteceu de maneira muito rápida. Por quê? Porque normalmente as instituições, né, os fabricantes de dispositivos, eles têm muitos receios em adotar novos padrões. Por quê? Porque se um padrão ele é adotado muito cedo por uma fabricante, muitas vezes esse fabricante ele pode correr o risco de que o padrão seja adotado. Então existe uma certa resistência, né? E depende de uma sincronia. Então existiu uma resistência muito grande para a evolução do 2G para o 3G, né? Então a gente diz que existiu um 2.5G no início. Inclusive, né, é aquele sistema que foi criado lá na primeira geração, que era a versão aprimorada lá que a gente tinha do sistema de telefonia móvel, ele foi praticamente utilizado aquele mesmo, só que com uma versão digital. Então, existiu tudo isso em relação à evolução do 2G para o 3G. O surgimento do 3G, a terceira geração aí das telefonias, né, celulares, ele trouxe alguns pontos importantes, porque ali o pessoal já começou a observar muito o comportamento do tráfego das redes celulares. Então, foi observado assim, que existia uma tendência muito maior das informações digitais em relação a qualquer outro tipo de tráfego. Ou seja, os dados eles estavam começando a tomar forma, né, eles estavam começando a se apoderar de toda a infraestrutura das redes celulares, tanto que é por isso que a gente estuda sobre redes celulares na disciplina de redes de computadores, porque a gente começa a ver que existiu uma aproximação desse universo das redes celulares das redes de computadores. Bom, então em relação a isso, o que começou a ser pensado, tá? Gradativamente começou a se pensar já lá no 3G uma forma assim, de se digitalizar tudo. Então o 3G ele trouxe isso massivamente, né? Enquanto que no 2G nós tínhamos apenas alguns esforços em relação à voz, o 3G ele traz isso de uma maneira muito mais forte. Inclusive, a comunicação entre as estações base, elas já começam a se dar
através da comunicação digital, né? Principalmente um esforço ali em adoção de tecnologias de comunicação através de redes de computadores. Quando surge então o padrão 4G, o 4G assim, ó, foi basicamente o ponto principal que se fala em relação a ele é a adoção massiva desse conceito de uma mescla, né, de uma mistura entre o que existia de telefonia, né, com a parte de internet. Então, através do 4G, além de se proporcionar um número muito maior, né, de conectividade, de quantidade de dados que é possível se trafegar através da rede, o 4G trouxe a arquitetura LTE, que a gente chama. Então o LTE nada mais é do que uma forma de adaptar o que se tem de internet junto com as redes celulares, então agregando ali tanto o dispositivo móvel, as estações base e demais complexidades específicas, né, das redes celulares, para se assegurar então uma comunicação através da internet usando um paradigma ali de comutação por pacotes, porque lá na 3G ainda se utilizava um paradigma de comutação por circuitos. Agora, se isso tudo que eu tô falando para você tá soando um pouco grego, tá? Eu aproveito para te convidar a me seguir lá no Instagram, tá? Procura lá por Ricardo Tombesi e eu deixo para você lá um e-book gratuito, tá? Que você pode baixar e que tem conceitos muito mais aprofundados sobre redes de computadores. E esses termos talvez que eu tô falando aqui, que se eles estão soando um pouco grego para você, baixa lá o e-book, tá? Estuda, você vai ver que vai te ajudar bastante no entendimento, porque aqui a ideia é trazer esse conteúdo de uma maneira muito mais suave. Bom, então, tendo essa arquitetura LTE dentro das redes celulares, foi possível, então, de se ter uma aproximação entre o que era a internet e o que eram as redes celulares propriamente dita, né? Só relembrando, né, a questão do 4G, ele surgiu por volta de 2007 e no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é meio que o padrão predominante no mercado, né? Porque, claro, a gente tem assim o 5G que já está sendo testado atualmente nas capitais, mas para o interior e para a população em geral, o que se tem no momento é o 4G. E agora nós estamos entrando nesse momento aqui para o 5G. O 5G já é uma realidade em algumas capitais nesse momento, ele surgiu ali por volta de 2021. E o objetivo do 5G é trazer uma melhoria significativa em termos de vazão e de latência. Então estima-se aí que através do 5G é possível de se fazer a utilização do tráfego da rede na casa dos 10 gigabits por segundo. E isso é muito significativo, né? Tanto que, inclusive, já se discute uma mudança de paradigma muito significativa em relação à adoção dos dados móveis, né? Porque se diz o seguinte, que os provedores de serviços de internet, aos poucos, eles vão começar a deixar de existir, porque o celular ele vai ter uma quantidade de dados tão significativa que vai deixar de fazer sentido você contratar um plano de dados para ter na tua casa, né? Então, claro, isso não quer dizer, né, quem trabalha em provedor de serviço de internet ou tem um provedor de serviço de internet, não quer dizer que essas empresas vão deixar de existir, muito pelo contrário, eu acho que elas vão passar por um processo de adaptação, porque essas empresas elas fizeram investimentos significativos na aquisição de fibra óptica, de passar essas fibras, né, através das cidades. Então, normalmente o que se acontece, né? Ou essas empresas elas vão ser vendidas, vão ser simplesmente absorvidas pelas maiores, né? Ou elas vão comercializar esses enlaces, vão alugar para as empresas maiores e elas vão começar a operar de uma forma diferente. Mas aquela coisa do atendimento ao cliente, é muito provável que com o tempo esses provedores de serviços de internet regionais eles deixem de existir e as empresas grandes, né, as grandes empresas de telecom, elas venham a dominar o mercado. Bom, então fechando esse parênteses em relação ao 5G, tá? O grande diferencial dele é que ele vem a trazer esse ponto, tá? Uma revolução realmente, assim, tanto que se fala, né, na questão da realidade virtual, óculos de realidade virtual que vai começar a ser utilizado em larga escala, né? Porque o tráfego da internet não vai ser mais um problema para qualquer tipo de dispositivo que se conecte à internet. Bom, agora que falamos um pouquinho sobre o 5G, eu queria passar rapidamente pelo 6G. O 6G, ele surgiu assim, ó, praticamente ali por volta de 2021, 2022, tá? É um padrão que no momento que esse vídeo foi gravado, ele ainda é teórico, mas estima-se assim, ó, que ele venha a proporcionar uma velocidade de conexão na casa dos 90 gigabits por segundo, o que vem a ser muito significativo, porque ali no 5G se estima em torno de 10. Então, o 6G ele tem um potencial para transformar a forma como a indústria da telecomunicação ela funciona. Mas claro, a comercialização desse padrão hoje ele está previsto para ocorrer por volta de 2030, o que é um pouco assim longe da nossa realidade no momento que esse vídeo foi gravado. Mas a partir de agora, tá?
com o momento que você tem esse vídeo aqui, que você estudou esse ponto, que você assistiu esse vídeo, você já tem todo o conhecimento para ter uma noção geral sobre a evolução das redes celulares. A gente viu aqui desde 1G, 2G, 3G, 4G até a 6G. Obviamente que eu trouxe para vocês aqui foi uma visão muito genérica, muito simplificada, né? Mas a essência do conteúdo é essa aí mesmo, tá? E se você quer aprender mais a respeito disso, primeiro se inscreve aqui no canal, né? Dá like, compartilha esse vídeo, ajuda a dar visibilidade nesse material aqui. E também não se esquece de ler, tá, pessoal? Porque existe muito material bom a respeito da área, inclusive meu e-book que eu já mencionei aqui, que vocês podem se atualizar. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!